Olá, alunos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui agora ao estudo de trigonometria, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. A trigonometria ela é estudada no triângulo retângulo, certo? Então, o que a gente vai ver no triângulo retângulo são chamados de razões trigonométricas. A trigonometria ela não vai trabalhar só com os lados do triângulo, não. Ela vai trabalhar com seus ângulos internos também. Então, ela vai relacionar a medida de lados e ângulos para a gente descobrir medida desses lados, tá? O valor do ângulo, é isso aí que serve. O que são razões trigonométricas, né? Vem esse nomezinho aqui. Razão é a divisão de dois valores. Então, no triângulo, a gente tem 3 lados, então a gente vai fazer a razão entre 2 deles, ou seja, dividir um lado pelo outro. Então, quando a gente falar razão, entenda a divisão entre os lados. Razões trigonométricas são comparações entre os lados de um triângulo retângulo. Assim seja, o triângulo retângulo EOF a seguir. Então, temos o desenho de um triângulo grande aqui, ó, OEF, e temos outros semelhantes menores aqui, o OCD e o OAB. Para a gente poder trabalhar num triângulo retângulo, a gente tem que saber quem são seus catetos e a hipotenusa. Eu vou pegar esse triângulo menor aqui e vou reproduzir logo abaixo. Então veja como é que vai ficar, olha só. Desenhei aqui o triângulo OAB, certo? Que é só esse pedacinho aqui, que é um triângulo retângulo. Beleza. Para a gente fazer a conta aqui, a gente vai fazer a primeira razão trigonométrica, que é chamada razão seno. O nome dessa razão chama-se seno. O que implica a razão seno? O seno de um ângulo é a medida do cateto oposto ao ângulo dividida pela hipotenusa. Então, o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, a gente tem que determinar aqui quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Bom, a gente sabe que os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 aqui, ó. Então, o lado OA é um cateto, vou colocar um C aqui para simbolizar cateto. E o lado AB, ó, também forma o ângulo de 90, é outro cateto. Então, esse lado maior do triângulo, que está oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa. Vou representar pelo H. Então, cateto, cateto e hipotenusa. Se eu quero saber quem é o seno do ângulo alfa, eu tenho que pegar o cateto oposto ao ângulo alfa. Esse cateto aqui ele não é oposto. O que te dá a ideia de oposto? É o que está do outro lado, né? O que está contra você, assim, o oposto. Então, esse lado aqui, ele não é oposto, ele faz parte do ângulo. O cateto que é oposto é esse que está lá do outro lado, é o cateto AB. Então, eu vou colocar aqui, ó, o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, ou seja, a medida AB, dividido pela medida da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A medida OB. Então, sempre que pedir, ou você for calcular o seno de um ângulo, ou tiver que usar o seno de um ângulo, você vai usar essa regrinha aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Beleza? Vamos para o próximo aqui agora. Agora, a outra medida, a outra razão trigonométrica, ela chama-se cosseno. Tem uns nomes engraçados, né? Mas olha só, o cosseno agora de um ângulo, estamos pegando esse ângulo alfa. Poderia ser desse, mas estamos pegando aqui.
A razão cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. No exercício anterior, vimos que esse aqui, ó, é o cateto oposto, certo? Cateto oposto ao ângulo alfa. Se esse é o oposto, então esse é o adjacente. Se você for no dicionário e pesquisar adjacente, você vai ver que é alguma coisa tipo assim, que faz parte, que está do lado. Então é esse ângulo aqui, faz parte, ele é feito, né? Ele é construído com esse lado. Então lado e ângulo são adjacentes um do outro. Então, segundo a regrinha aqui, cosseno eu pego a medida do cateto adjacente, que é OA, e vou dividir pela medida da hipotenusa, que é OB. Sempre assim? Sempre assim. Cosseno é sempre a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tem mais uma razão, vamos ver qual é. E a terceira razão trigonométrica é chamada de tangente, tá? Razão tangente. O que vem a ser a razão tangente? Razão tangente é a divisão entre a medida do cateto oposto e do cateto adjacente. Então, se a gente for escrever aqui nesse triângulo aqui, quem é oposto a alfa, medida AB, dividido, quem que é o cateto adjacente, OA. Então é isso, tá? Seno, cosseno e tangente são essas razões. Vamos ver um pequeno exemplo aqui, onde a gente pode tirar desse triângulo todas as razões trigonométricas. Se vocês observarem, vocês vão ver que a gente tem dois ângulos aqui. A gente tem o ângulo beta e também nós temos o ângulo alfa. Então a gente vai calcular o seno, cosseno e tangente para alfa, seno, cosseno e tangente para beta. E vamos lembrar o seguinte, que os catetos opostos e adjacentes mudam conforme o ângulo, tá? Se eu estiver pegando esse ângulo aqui, o alfa, o cateto oposto é esse cateto aqui, ó, cateto oposto, que está oposto ao ângulo. Então esse aqui se torna o cateto adjacente. E esse aqui, oposto ao ângulo de 90, a gente sabe que é a hipotenusa. Então, se a gente for calcular seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, a gente vai ter os seguintes valores. Ó, seno, lembra da razão, cateto oposto sobre hipotenusa. Então é 9, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 15. Aí você vai lembrar que fração você sempre escreve na forma irredutível. Então 9 é divisível por 3, o 15 também é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então a razão seno nesse triângulo aqui deu 3/5. Você também pode fazer a divisão e colocar em forma decimal. Dá 0, alguma coisa lá. Mas vamos deixar assim em fração mesmo. A razão cosseno. Cosseno, lembra que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? 12. E a hipotenusa? 15. Então fica 12 sobre 15. Vou simplificar também por 3, resultando em 12 dividido por 3 dá 4.
15 dividido por 3 dá 5. E a tangente, lembra que a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é 9 sobre 12. 9 sobre 12. Também dá para simplificar por 3, resultando em 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então essas são as razões seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Veja que aqui eu fiz a divisão também, ó, os valores podem ser dados em decimais, tá? Então o seno nesse triângulo é 3/5 ou 0,6, o cosseno é 4/5 ou 0,8, a tangente é 3/4 ou 0,75. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui o cosseno desses ângulos, seno, cosseno e tangente do ângulo beta agora. Então a gente vai pegar seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Agora a gente vai se ater ao seguinte detalhe. Como o ângulo beta está aqui, esse aqui não é o cateto adjacente mais não. Esse aqui agora é o cateto oposto e esse aqui vem a ser o adjacente. Então esse lado aqui está oposto a beta e esse lado aqui está adjacente. Então lembrando das regrinhas, né, de seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai dar 12 sobre 15, que a gente já viu que simplificado dá 4/5 e que dividido dá 0,8. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é 9/15, que simplificado dá 3/5 e que dividido dá 0,6. E a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, então vai ser 12 sobre 9. 12 sobre 9. 12 sobre 9 simplificando fica 4/3 e dividindo fica 1,333, dá uma dízima periódica aqui, tá? Então são esses os valores, né, do seno, cosseno e tangente dos dois ângulos dentro do triângulo. Esses ângulos são chamados ângulos agudos, tá? Com o de 90 a gente não trabalha, só com esse. Esses aqui são agudos porque tem medida menor que 90 graus. Então é isso, pessoal. Vou fazer uma atividade agora e até a próxima.